Qual foi a última leitura que realmente te desafiou? Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso você já sabe, né? Se inscreva nesse canal, ative as notificações, fique por dentro de tudo o que acontece por aqui, também deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo, assim você faz parte dessa grande comunidade que é um pouquinho dona deste canal aqui também, que aos poucos vai crescendo e se aproximando dos 100, dos 100 mil inscritos, enfim. Mas vamos falar hoje de leituras que são desafiadoras. Você anda lendo gente que discorda de você? E por que eu leio gente de quem eu discordo e como isso pode me ajudar ou te ajudar? Eu trouxe aqui assim para até trouxe para essa gravação aqui, para esse vídeo, esse livro aqui do Andreas Detwiler e do Daniel Marguerat, que são suíços, né? São um de Lausanne, da Universidade de Lausanne, o outro está na Universidade de Genebra, um livro sobre Paulo, uma teologia em construção, que é uma coletânea de artigos de gente que discorda bastante entre si, gente que eu discordo, alguns, outros eu concordo mais, mas olha só, nós temos, por exemplo, Neil Elliott, que é um cara que eu tenho grandes discordâncias da interpretação paulina dele. Tem outro que vocês sabem que eu gosto bastante, que escreve aqui, que é o Jimmy Dunn, o Carl Donfried, que é outro teólogo paulino importantíssimo, com quem eu tenho grande afinidade, o próprio Daniel Marguerat, que é alguém que concordo numas coisas, discordo de outras. Mas a grande realidade é que se você não lê as pessoas com quem você discorda, você não pode dizer nem mesmo que você discorda delas. Você sequer pode dizer, eu sou contra o que fulano de tal escreve em... Pois é, você não leu, como é que você vai dizer que você é contra o que fulano de tal escreveu? E essa é uma das coisas que mais empobrece o debate no cristianismo brasileiro. A gente vive consumidor daqueles bons e velhos teólogos com quem nós sempre concordamos. E quer saber? Muitas vezes nem teólogos são pastores que fizeram uma faculdade de teologia antes de se consagrarem pastores ou serem ordenados pastores, depende aí da denominação, mas não continuaram estudando teologia mesmo, praticando o estudo da teologia, enfim. E aí a gente vai se superficializando cada vez mais, entramos num espaço monocromático que não nos desafia intelectualmente em nada, em coisa alguma, e portanto não aprendemos nada. Aí eu queria deixar para vocês um pouco do meu testemunho de aprendizado. Eu aprendi mais lendo pessoas com quem eu discordo do que pessoas com quem eu já concordava. Porque as pessoas com quem a gente já concorda, os autores que eu leio, que têm um posicionamento já parecido com o meu, eles vão me fornecer melhores argumentos, eles vão me oferecer perspectivas novas sobre um mesmo tema, dentro de uma mesma abordagem, né? Talvez um olhar um pouquinho diferente sobre algo, mas não vão me oferecer argumentos contra os quais eu tenha que me debater. Ao passo que quando eu leio um autor com o qual eu tenho um desconforto, uma discordância, isso aqui não parece estar bom, isso aqui não me parece convincente, eu sou obrigado a buscar em outras fontes bons argumentos que me deem embasamento sólido para continuar discordando daquele determinado autor. E se eventualmente aquele determinado autor me apresenta um argumento que seja bom o suficiente para me demover da minha posição inicial, então eu ganhei uma nova perspectiva, perceba, com argumentos mais sólidos, de um ponto de vista diferente daquele que eu tinha inicialmente, aprendi coisas novas e eventualmente cresci, porque fui buscar em diferentes espectros da produção teológica, ou econômica, ou sociológica, ou historiográfica, enfim,
do tema que você está pesquisando, diferentes posicionamentos, e dentro desses diferentes posicionamentos, opa, parece que tem um que faz mais sentido, e inicialmente eu estava equivocado. Então, trazer para o seu repertório, para o seu arcabouço intelectual, para o seu acervo mental, autores que te desafiem, é um exercício extremamente saudável, desde que, é claro, você tenha uma base sólida naquele assunto que você está pesquisando e que você tenha autores com os quais você concorde, que possam te oferecer subsídio intelectual para entrar numa batalha com esses maestros do pensamento com os quais a gente se debate nesse exercício intelectual que não tem fim, que é a leitura. Portanto, eu queria te desafiar a ler, sim, pessoas com quem você concorda e os melhores representantes das escolas de pensamento que você admira, para que você possa fortalecer as suas bases, mas não se intimidar com aqueles autores que eventualmente possam apresentar algum tipo de argumento que fira os seus conceitos inicialmente estabelecidos sobre um determinado assunto. Calvinista, leia Wesley, leia os melhores arminianos, não leia os piores arminianos. Pentecostal, wesleyano, que tal ler as Institutas de Calvino? Né? E que tal lermos todos Lutero? E que tal, de repente, você que ouviu John Piper falar tanto mal da nova perspectiva sobre Paulo, em vez de ouvir o que o John Piper disse, ouve o que o John Piper disse, mas dá uma chance e lê o James Dunn, lê o Tom Wright, assim você vai ter a sua própria opinião sobre esses autores. Por que eu estou falando disso e estou fazendo esse vídeo? Em primeiro lugar, porque essa é uma prática horrorosa na internet brasileira de se criticar autores sem sequer lê-los, né? E isso é um problema. E por outro lado, recentemente não, desde que eu comecei esse ministério na internet, pessoas ficam frustradas porque me procuram para que eu dê respostas teológicas ou a respeito da vida, e em vez de dar respostas, eu falo para o cara, ó, lê isso daqui. Pois é, eu não gosto de dar respostas prontas, não gosto muito não. Prefiro fazer você pensar. Mas assim você não vira um refém do meu grandioso ego, que precisa o tempo todo ser enfrentado, e em vez de se tornar refém dos meus projetos de poder, da minha própria Babel, você se torna um pensador, quem sabe até mesmo, não um pensador independente, mas um pensador interdependente que formula as suas próprias maneiras de se viver a partir da contribuição dessa grande rede de contribuintes cristãos pensadores que deixam registrados nas suas páginas os seus pensamentos, mesmo que deles a gente discorde, tá certo? Então, esse era o meu recado para hoje, por isso que eu leio gente de quem eu discordo, livro muito interessante da Loyola, Paulo, uma teologia em construção, muito bom livro, cheio de gente que eu discordo, tá certo? Então, esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.